começar, pode pegar a palavra em Números. Números é mais ou menos o quarto livro da Bíblia. Então está lá no comecinho. Números 11, 29. Vocês têm ideia do que a gente vai falar aqui? Como eu só vou ler um versículo. Moisés tinha juntado num acampamento mais ou menos em torno de 70 anciões. E aí eles iam orar juntos. E tinham dois que tinham ficado lá de fora, mas eles tinham se inscrito também, não se inscrito, mas tinham sido convidados a estarem com eles também. Então seriam mais ou menos 72. E aí o Espírito Santo veio sobre Moisés, e de Moisés ele se dispersou para esses anciões que estavam no acampamento. E ainda mais para aqueles dois que também estavam fora dessa tenda junto com ele rezando, tudo bem? E aí veio uma das pessoas que estava servindo Moisés, que não estava dentro desse templo rezando com ele, e veio falar que esses dois tinham profetizado, tinham recebido o Espírito Santo e tinham profetizado em nome de Deus. E que ele estava achando isso muito estranho, porque ninguém podia profetizar, apenas os profetas. E aí vem Números 11, 29. Moisés, porém, respondeu: porque és tão zeloso por mim? Porventura a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse, e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. O interessante de Moisés falar isso é que antigamente, antes da paixão do Senhor, da sua Páscoa, da sua ressurreição, ninguém podia receber o Espírito Santo, apenas os profetas. E por quê, né? Porque eles eram escolhidos, eles tinham uma missão, eles tinham que conduzir o povo de Deus. Então o Espírito Santo só falava com essas pessoas em particular, porque elas precisavam guiar os outros. Então, para que eles pudessem guiar essas pessoas, o Espírito Santo precisava falar com eles e orientar eles. E Moisés vai colocar isso para nós, né? Como seria bom, oxalá, todo o povo do Senhor pudesse profetizar. E isso nós conseguimos, pelo menos, receber no Espírito Santo depois da paixão de Jesus. E nós podemos receber isso no batismo, que é um sacramento. Nós podemos receber o Espírito Santo dentro de nós. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a falar em nós, né? Nós precisamos estar atentos para ouvir, né? Ele vai àquele que o busca, né? Que o clama, que chama por ele. E os outros não eram templo do Espírito Santo antes da Páscoa, da paixão do Senhor acontecer, tudo bem? E contraponto a isso, né? Hoje a gente já pode receber o Espírito Santo, né? Hoje nós recebemos o batismo e quando nós clamamos, o Espírito Santo realmente vem. Como diz Santa Helena Guerra, que nada falta aquele que pede, vem Espírito Santo. E é muito interessante isso, porque muitas vezes a gente deixa de clamar no Espírito Santo, a gente deixa de chamá-lo, né? Fica aí uma pergunta para cada um de nós, se nós estamos realmente clamando o Espírito Santo. Nós temos livre acesso ao Senhor. O véu se rasgou, o Espírito Santo veio sobre nós, né? As portas do céu estão abertas. Basta que nós peçamos, que nós queremos que o Espírito Santo venha sobre nós. Em Mateus 11:12, diz que o reino do céu ele é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Mas o que isso quer dizer, esses violentos que o conquistam? É na oração, quando nós clamamos, jejuamos, nos esforçamos para que o Espírito Santo venha sobre nós. O reino do céu ele não consegue resistir, ele vem sobre nós, nós somos batizados no Espírito Santo. E aí fica a pergunta novamente: a gente está clamando esse Espírito Santo, a gente está chamando ele, a gente está realmente se empenhando, vem Espírito Santo, desejando, realmente bater na porta, Senhor, vem Espírito Santo sobre nós. Nós estamos fazendo isso? Vou pedir para vocês abrirem agora em Marcos. Está depois de Mateus. Capítulo 4. Versículo 24. Ele prosseguiu: atendei ao que ouves, com a medida com que medires, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. O interessante disso é como nós temos que nos assemelharmos ao Senhor.
como o Senhor é misericordioso para conosco, nós também temos que ser misericordiosos com Ele. Nós precisamos tratar as pessoas com benevolência, com amor, com caridade. Nós precisamos ter essa virtude da caridade, de olhar o outro com compaixão. E o Senhor vem nos alertar isso no 24. Atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E ainda se vos acrescentará. Agora eu quero que vocês abram em Eclesiásticos, capítulo 2. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Nós sabemos que para entrar no serviço do Senhor, quando a gente começa a caminhar e realmente servir ao Senhor, é uma etapa um pouco desafiadora. Não, a gente basta de buscar a Deus para nós, mas buscamos a Deus para espalhar e anunciar Ele. Exige muito de nós, como vem falar essa palavra, muita paciência, perseverança. Exige de nós muita confiança em Deus, o temor de Deus. Como diz aqui na palavra, né? Se entrares para o serviço do Senhor, prepara a sua alma para a provação. Então vai vir dificuldade, vai vir tribulação, vai vir o nosso desespero. Por exemplo, vamos colocar isso na prática, né? Como se alguém que a gente ama muito, que a gente estima muito, adoece ou tem algum tipo de... tem que fazer alguma cirurgia séria, a gente fica preocupado, não fica? A gente se desespera, porque, meu Deus, o que eu faço? Porque não tem como a gente fazer nada nesse tipo de situação, apenas a graça de Deus, né? E os medicamentos que nós temos. E aí vem essa frase novamente, toda vez que acontece algum tipo de situação assim, prepara a tua alma para a aprovação. Quando a gente sente aquela solidão, quando a gente se sente sozinho, não é aquela solidão de, nossa, hoje eu estou sozinho, mas estamos no meio das pessoas e nós nos sentimos sozinhos, desamparados. Aí vem aquilo novamente, prepara a tua alma para a aprovação. Já a gente vai entender melhor o que prepara a tua alma para a aprovação. Muitas vezes a gente fica naquele angústia, né? Não consigo passar no concurso, não consigo passar no vestibular, não consigo passar nessa prova. Prepara a tua alma para a aprovação. As pessoas não gostam de mim, não me sinto acolhido, não me sinto amado, não me vejo, as pessoas não se veem em mim. Prepara a tua alma para a aprovação. E é isso, gente. É vale de lágrimas, é tristeza, é sofrimento, mas sofrendo na alegria, na certeza, na esperança de que o Senhor está conosco, está comigo, está com cada um de vocês. Que o Senhor nos segura, nos ampara, nos sustenta. E que Ele nos conduzindo, nos levando, vai levar a gente até a pátria celeste, nem que seja nas mãos dEle, sem a gente fazer nada. Sem fazer nada no sentido de físico mesmo, assim. E Ele nos sustentará e nos levará no seu braço forte, porque Ele é o nosso sustento. E o interessante desse tema agora na Quaresma, porque a gente vive um deserto na Quaresma, né? A gente vive essa espera, é um momento mais de recolhimento, de oração, de estarmos unidos e estar presente, vivendo junto com o Senhor, unindo o nosso sofrimento aos sofrimentos dele, aos sofrimentos que ele sofreu. Ele passou durante 40 dias no deserto e ele foi muito tentado por Satanás. Viriam muitas tribulações para o nosso Senhor. E a paixão foi tudo aquilo que a gente já vê na Via Sacra, naquilo que a gente lê nos filmes, muitas vezes, que o Senhor foi totalmente enxagado, sofrido, cuspiram na cara dele, foi chutado, humilhado, tantas coisas que aconteceram com o Senhor, e a gente está nessa busca, né, de nos assemelharmos a Ele, de entrar nesse deserto, viver essa humilhação e de crescermos com Ele. Tiago, então você está falando para mim que vão cuspir na minha cara, vão me bater, vão me humilhar? Pode ser que sim, né? Pode ser que aconteça.
afinal nós somos discípulos, né? E o discípulo é um imitador. O discípulo busca imitar o seu Senhor. Então, se o nosso Senhor, que era o cordeiro imolado, sem nenhum pecado, sofreu tanto, foi tão humilhado, por que nós não seremos humilhados? Por que nós não vamos sofrer? Fica essa reflexão para cada um de nós, porque se nós queremos ser discípulos, se nós estamos nessa caminhada, acredito que todo mundo queira estar nessa caminhada, entrar e se colocar à disposição do Senhor, se colocar a caminho da pátria celeste. Então, provavelmente nós teremos que ser humilhados. Para chegar no coração do Senhor, para estar junto dele, para chegar junto ao céu, a gente precisa passar por isso, a gente precisa passar por essas provações. E muitas vezes a gente está no deserto, né? O deserto é um lugar de sofrimento, de provação. E muitas vezes a gente não sente a presença de Deus. Ou pode ser que a gente nunca tenha sentido. Eu vou dar um exemplo mais ou menos disso de 2 santos. São João da Cruz vem dizer que o amor não consiste em sentir grandes coisas, mas em se despojar e sofrer pelo amado. Vou ler de novo. O amor não consiste em sentir grandes coisas, mas em se despojar e sofrer pelo amado. No nosso caso, o nosso amado é o Senhor. E sofrer pelo Senhor. Nosso sofrimento unido às dores dele. Maria Teresa também vai relatar que mais ou menos por 40 anos ela não sentiu a presença do Senhor. Não são 40 dias, não é uma semana, não é um ano, são 40 anos sem sentir a presença do Senhor. E o que isso é? É uma fé, porque a fé é acreditar naquilo que não se vê. Então nós não precisamos sentir para crer. A gente não precisa sentir a presença do Senhor o tempo inteiro para nós crermos. A gente tem que crer pela nossa fé em Deus, que Ele existe, que Ele está conosco. Não precisamos sentir a presença dEle. Porque a nossa fé não pode ser caracterizada como sentimentalismo. A nossa fé não pode ser caracterizada pelas nossas emoções, por aquilo que nós sentimos. A nossa fé é crer naquele que é eu sou. E ainda lendo aqui em Eclesiastes 2, aceita tudo o que te acontecer. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Então é necessário sermos forjados pelo Senhor, é necessário que nós passemos por esse deserto, esse sofrimento, para que possamos provar um dia do ouro e da prata do Senhor, para que possamos um dia gozar da alegria de estar junto dele. E para ressaltar essa ideia de novo, eu vou pedir para vocês abrirem em Efésios, capítulo 4. Está lá atrás. Vamos juntos. Toda a tua amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas no meio de vós, bem com toda malícia, antes sereis uns com os outros, bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Mais uma vez, sejamos imitadores do Senhor. Para imitarmos o Senhor, a gente tem que estar constantemente buscando Ele, buscando a Sua graça. E é engraçado porque muitas vezes nós não temos a fé de um tamanho de um grão de mostarda, né? Como vai dizer a palavra. Mas nós não podemos ficar reclamando das nossas tribulações, nós não podemos ficar murmurando das coisas que vão acontecendo. Do carro que bateu, do acidente que aconteceu, da nossa saúde que não está das melhores, das situações dos nossos filhos que porventura venham a desagradar-nos, por algum motivo que seja. Nós não podemos nos lamentar, nos martirizar, porque nós temos que alegrar-nos, tá? A gente não pode ficar assim triste, porque o Senhor está conosco e a nossa alegria vem do Senhor, a nossa alegria vem de estar na presença do Senhor. E apesar
da quaresma, da nossa vida ser um tempo de luta, um tempo de tribulação, mas também um tempo de vitória, porque o Senhor venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele está conosco. E todas essas humilhações que vão acontecer ao longo da nossa vida e diariamente, é para que nós possamos obter, acima disso tudo, a virtude da humildade. Nós somos humilhados para alcançarmos a humildade. O Senhor sabe muito bem que o nosso ego, ele nos afasta da humildade. A humildade é muito necessária, é uma virtude que nós precisamos ter para alcançarmos o céu. E estarmos longe disso dificulta muito o nosso processo, dificulta muito a nossa caminhada. Então nós precisamos ser humilhados para desenvolver em nós a virtude da paciência. Porque aquele que quiser ser o primeiro será o último, como diz em Marcos 9:35. E para sermos os primeiros, nós temos que ser os últimos. Nós temos que ser humilhados, ser rebaixados. Não podemos estar lá em cima, não necessariamente assim, financeiramente falando, por exemplo, mas de estar acima do outro, porque quem somos nós para estar acima dos outros? De agora para precisar ler em Marcos, de novo, para nós imitarmos a Ele, né? Para nos afastarmos das ocasiões de pecado, porque para que nós possamos ser exaltados ao céu, para que nós possamos ser exaltados a estar na presença do Senhor, nós temos que ser humilhados aqui na terra. Nós precisamos destruir o nosso corpo. E o problema, né, maior de nós, né, é que nós queremos ser exaltados aqui e exaltados no céu. A gente quer ser exaltado em todos os lugares, a gente não quer humilhação, né? A gente não gosta de ser humilhado, essa é a grande verdade. A gente não gosta de que o nosso ego seja destruído, mas é necessário para que nós possamos alcançar a eternidade. E tem um santo que vai dizer, eu não me lembrei o nome dele quando eu estava preparando, ou ela, que gostaria de ter sofrido mais aqui na terra para conseguir amar mais a Deus no céu. Então, esse santo, essa santa gostaria de ter sofrido mais aqui, ter sido mais humilhada para amar a Deus ainda mais. Nós precisamos romper com o nosso orgulho, romper com o nosso ego, para dizer como dizia João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele apareça e eu desapareça. Vamos abrir agora em 2 Coríntios. Essa é a última. 2 Coríntios. Página 2. Capítulo 12. Enquanto vocês vão procurando, eu vou dar um contexto do que se passa. São Paulo vai relatar que em uma das visões que ele teve há 14 anos, então só depois de 40 anos ele foi escrever sobre isso. Que há 14 anos. Que há 14 anos ele teve uma visão que o Senhor o levou ao céu e conversou com ele face a face. Já começa a imaginar o Senhor Todo-Poderoso, o nosso Senhor, te olhando nos olhos e conversando com você. E Paulo vai dizer que o Senhor falava coisas inefáveis para ele, coisas que só o Senhor sabia, e que ele foi proibido de relatar isso aqui na palavra. Então, teve essa situação, e aí você já começa a imaginar, né? Caraca, o Senhor levou ele no céu e conversou com ele pessoalmente, cara. Eu não sei como vocês ficariam, mas eu ia ficar um nojo depois disso. Eu ia ficar me achando, caraca, o Senhor levou o Tiago para o céu e falou com ele face a face. Então o meu ego já ia ficar lá em cima, né? Então o meu orgulho provavelmente ficaria ainda maior. Mas aí para não acontecer isso com Paulo, versículo 7. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade.
3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Como a vaidade ela consegue nos tirar do céu, né? Como a vaidade ela pode realmente tirar a gente da presença do Senhor, de estar junto dele. Então, o Senhor permitiu que Satanás colocasse um espinho na carne de Paulo, seja ele espiritual, físico ou psicológico, se eu não me engano ele não quer. Mas foi justamente para que Paulo não pudesse perder o céu, não pudesse ter a oportunidade de estar novamente junto a Deus, porque realmente o nosso orgulho ele acaba sobressaindo, a nossa vaidade acaba se exalando. Então, para isso, Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na carne de Paulo, para que isso não fizesse com que ele perdesse o céu. Enquanto eu estava pesquisando, o Senhor também me deu a palavra no catecismo da igreja, no parágrafo 1502, só uma frase, que é: a enfermidade se torna caminho de conversão. Então, a nossa enfermidade espiritual, carnal, psicológica, muitas vezes é ela que vai nos fazer ser convertidos e estar sendo convertidos diariamente, porque a nossa conversão ela é diária, a nossa conversão ela é uma decisão de todos os dias. Hoje eu me decido pelo Senhor, até chegar na pátria celeste. Então a enfermidade se torna um caminho de conversão. Vamos ler o 9 agora. Basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, eu, Paulo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, é então que eu sou forte. Então, diante de tudo isso, o Senhor, isso até relaciona isso com o Salmo 22, que vai dizer que o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. A graça do Senhor me basta, a graça do Senhor basta para eu viver, a graça do Senhor basta para que eu continue a persegui-lo, que eu continue a buscá-lo diariamente, que eu me decida todo dia: Senhor, hoje eu me decido por Ti, e é a Tua graça que me basta. Porque quando permitimos que o Senhor seja tudo em nós, quando permitimos que o nosso orgulho seja quebrado, que as nossas vaidades sejam quebradas, quando nós nos diminuímos tanto, que aparece apenas Deus em nós, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele cresça em cada um de nós. E o interessante por que a fraqueza, né? Porque na nossa fraqueza que somos fortes. Porque é na nossa fraqueza que nós conseguimos perceber que é só pela graça do Senhor, que é só Ele que pode fazer tudo. Então o Senhor nos dá essas situações para que nós possamos enxergar que a nossa fraqueza ela não é suficiente para nós continuarmos. Nós precisamos da mão forte dEle, da graça dEle, do poder dEle, do Espírito que vem sobre nós quando nós o clamamos. Então, resumindo tudo que eu falei, nós devemos clamar esse Espírito Santo, clamar que Ele venha sobre nós, que Ele nos encha realmente, que nós temos que passar por esse processo de humilhação para que nós possamos realmente desaparecer, para que o Espírito Santo possa aparecer em nós. Que compreender que é pela graça dEle, não é pelas nossas ações, pela nossa inteligência, pela nossa razão, mas é pela graça dEle, pelo mover dEle em nós. E nós possamos dizer isso junto com Paulo, que diz que é na minha fraqueza que eu me sinto forte, é nas minhas misérias que eu encontro a fortaleza em Deus, é aí que eu sou forte. Irmãos, a gente não precisa de mais nada, a gente não precisa de mais nada além da graça do Senhor. A graça dele nos basta. Amém? Amém. Vamos orar?